O Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste, junto com grupos religiosos da cidade de Recife, ajudam famílias indígenas vindas do norte da Venezuela a gerar renda por meio de seu trabalho com artesanato. O projeto Thaler Varão surgiu pela vulnerabilidade social dos indígenas Varão no Brasil. De mãos unidas para construir um futuro melhor. Vários grupos religiosos e organizações ligadas às causas indígenas se uniram para desenvolver o trabalho Thaler Varão, que através do artesanato está gerando renda e mudando a perspectiva de vida de indígenas venezuelanos que vivem na região metropolitana de Recife. Eles já trabalhavam com artesanato desde a Venezuela. Aqui no Brasil eles não tiveram tantas oportunidades para trabalhar com isso. E eles falavam que era o desejo, assim, eles queriam trabalhar com artesanato, eles queriam continuar fazendo rede, né, queriam continuar fazendo colares, de brincos, enfim, de miçanga, mas eles não estavam conseguindo. Então a gente começou a pensar aí, né, como que a gente vai fazer, né, porque a gente também não pode ficar só em um projeto de ajuda humanitária, entregar cesta básica e kit de higiene, né, a gente precisa pensar para frente também, que é como fazer uma ajuda, né? Como fortalecer uma ajuda que não seja na forma de caridade, assim, também, né? Como fortalecer, como integrar esses indígenas no Recife, assim, como dar esse apoio. Então a gente foi pensando. E aí, a partir disso, coincidência ou não, a APOIME, né, Associação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, entrou em contato com a gente, soube da situação do Usuarau em Recife, entrou em contato, falaram que queriam fazer uma visita, às casas. A gente acompanhou a visita da APOIME às casas e no final a gente teve uma reunião. E aí a APOIME disse, olha, eu posso fazer uma doação para ajudar o Usuarau aqui em Recife. E aí, no decorrer dessa reunião, o SPM Nacional disse, eu também posso fazer uma doação. Então a gente fechou. A APOIME pode fazer uma doação, o SPM pode fazer uma doação, vamos comprar material, que é o que o pessoal está precisando, material para trabalhar. Os Uarau são indígenas oriundos da região norte da Venezuela. Uarau, na língua nativa, significa povo da canoa e explicita a relação íntima deste grupo com a água. Eles são tradicionalmente pescadores e coletores, e há cerca de 70 anos passaram a se dedicar também à agricultura. Na Venezuela, este povo vive em comunidades de palafitas, localizadas nas zonas ribeirinhas fluviais e marítimas. Com a crise social, política e econômica do país, partiram para vários países como Brasil e Equador em busca de melhores condições de vida. Segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, a migração do povo Uarau para o Brasil acontece desde o ano de 2014, quando um grupo de 30 imigrantes chegaram em solo brasileiro. Atualmente, estima-se que quase 6 mil indígenas Uarau vivem no país. Essa iniciativa surgiu quando os agentes do Serviço da Pastoral dos Migrantes do Nordeste, em Recife, notaram a grave situação de vulnerabilidade social que se encontram os indígenas Uarau. Ao receberem ajudas humanitárias, parte destes recursos foram destinados para este projeto de geração de renda. O que nos aproximou, acho assim, bastante dos Uarau foi principalmente nos 3 primeiros meses do projeto, que a gente chegou aqui em Pernambuco, em Recife, em outubro, assim, tá uma situação deplorável, assim, a gente encontrou casas pagas pela prefeitura, aluguel de casas, 2 casas, né, pagas pela prefeitura, que moravam mais de 70 pessoas. E dentro dessas casas, assim, tinham uma recém-parida, né, que sofreu violência obstétrica em um hospital do Recife, e mais 3 gestantes sem pré-natal, com gestações avançadas, já com 8, 7 meses. Enfim, a gente também encontrou nesses 3 primeiros meses de trabalho, assim, tuberculose, meningite, né? E no final de outubro, no final de outubro de 2020, uma adolescente Uarau, Nerida, né? Ela faleceu em Recife, em casa, de tuberculose, né? E isso demandou, assim, uma burocracia imensa para poder liberar o corpo dela, por exemplo, para enterro. Os materiais produzidos estão sendo comercializados através da internet e são enviados para todo o país. Raíra conta quais as peças estão sendo fabricadas e como é o processo de produção.
Hoje, a gente dividiu o talher assim, de terça a sexta-feira. Então, na terça-feira vai um grupo familiar, na quarta-feira vai outro grupo familiar, na quinta-feira vai outro grupo familiar e na sexta vai outro grupo familiar, para não ter confusão entre eles. Especificamente na quarta-feira, eles ficam manhã e tarde no talher, porque à tarde eles têm aula de português. E aí a aula de português é oferecida pelo IFPE Campos Barreiros, né, que é o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia. Campos Barreiros é um outro município aqui do Recife, é região metropolitana também. E aí eles basicamente produzem colar de miçanga, né, colar, pulseira. Eles fazem rede também, principalmente as mulheres, na verdade só as mulheres até agora fazem rede, né, que eles chamam de tinchorro, elas fazem à mão, assim, são redes de fio de nylon, e elas fazem um tear à mão, e elas fazem também roupa, né, com tecido, roupa oral, né, o vestido oral, a sainha oral que elas geralmente usam, e fazem também o que elas chamam de duanacaro, né, que não sei se você conhece, o sling, né, para carregar o bebê. O projeto começou suas atividades oficialmente no início do segundo semestre deste ano e pode ser considerado recente, mas em pouco tempo já está fazendo a diferença na vida de muitas famílias o varal. Mas as famílias que estão conseguindo vender, assim, estão conseguindo vender bem, assim. Tem família que já fez R$500 por semana, assim. Teve famílias... Tem uma que eu acho que ela é o recorde, né? Toda semana ela tem encomenda de um colar específico, inclusive, assim. Então a gente já vê que, né, pelos comentários, pelas conversas, eles já estão falando, essa semana vai dar para eu pagar o aluguel, essa semana vai dar para eu comprar frango, agora vai dar para eu comprar um arroz, assim. Não tem, enfim, no meu ponto de vista ainda não tem aquele impacto, né? Mas assim, eu espero que, né, de julho para cá, assim, da pessoa conseguir pelo menos pagar o aluguel mais tranquilo, isso já tem acontecido, assim.